Estamos de volta com o programa Cláudio Alves, sem censura. Entre os programas que a nossa entrevistada mais gosta, está Uma Boa Pesca no Rio Telespires. É verdade, Mari? Eu gosto. Eu sei que você não procura o peixe. É um momento para descontrair, para avaliar a riqueza natural? É, e é riquíssima, né? Porque toda vez que eu vou para a beira do rio, eu falo que a minha inspiração aumenta. Porque a natureza tem esse presente. Nós podemos, por exemplo, eu posso ficar no mesmo espaço pintando, por exemplo, uma paisagem na beira do rio, mas a cada minuto eu tenho uma iluminação diferente, eu tenho um sol diferente, eu tenho uma folha diferente. Então é um local de inspiração muito grande. É como escrever uma música, Mari? Precisa de local adequado? Precisa de local e você precisa de momento. Muitas vezes eu tenho que respeitar isso também. O momento em que eu estou inspirada para alguma obra, que eu consigo criar. E tem momentos que não. É uma coisa que às vezes eu tenho que respeitar esse tempo. Qual que é a sua marca registrada? Minha marca registrada? Isso. Puxa vida. As pessoas ligavam muito o meu trabalho com a questão indígena, né? Mas eu acho que hoje já está ligando bastante com a questão da arte sacra. Olha, e essa paixão sua, a gente nota que quando fala da Amazônia mexe com você. Por quê? Eu acho que essa riqueza, tudo me chama atenção na questão da Amazônia, a questão das cores, a temperatura. Quando eu falo temperatura, eu falo até temperatura de cores. Na questão indígena, a cor de pele, as cores quentes, a fisionomia forte. Na questão da natureza, essa fortaleza que nós temos, que é a floresta, através de árvores, de troncos, de folha, de raízes. E a questão dos animais também, eu acho que esse paraíso realmente que nós temos aqui na região, isso é profundamente inspirador. Dá para se falar que o pó de serra é um instrumento marcante nas suas obras, não? Porque ele fez parte da minha infância. Quando eu cheguei aqui, as madeireiras eram o que mais tínhamos na região, né? Então aquela coisa de você brincar no pó de serra, de mexer no pó de serra, o cheiro do pó de serra é extremamente familiar para mim. E eu comecei a usar isso nas obras. Então é uma característica regional muito forte. Apelo ambiental também influencia nisso? Pode ter, Cláudio, porque assim, na verdade nós buscamos esse material em lixões, né? Para fazer um aproveitamento, para fazer... Mas é bem assim uma característica e eu coloco realmente na obra porque isso é muito familiar para mim. O que eu coloco nos meus trabalhos precisa ser da minha vivência. Entendeu? Mas essas obras internacionalmente conhecidas aí, a que você atribui essa diferenciação? Bom, na maioria das obras que foram para fora para exposições e que na época era o que estava pronto, que eu estava trabalhando e que eu mandei, eram telas com a temática amazônica. Bichos, essas coisas? Indígena, fauna, flora, né? Então a maioria sempre foi, digamos que 90% das obras que foram para fora eram a temática amazônica. Explica para a sociedade de Mato Grosso, é uma curiosidade que inclusive o apresentador tem, porque a cada entrevista nós aprendemos um pouquinho mais, né? No momento que uma obra dessa grandeza é premiada a nível de exterior, qual que é a vantagem dela a nível para a artista plástica Mari Bueno? Bom, primeiro na questão de currículo, né? Você tem uma valorização no seu currículo conforme você vai... Cada obra premiada, o preço da artista aumenta? Não? Como que é isso? Infelizmente não dá para fazer isso. Mas é lógico, tem uma valorização de currículo, uma valorização da obra, tudo. Mas eu sempre falo que tem algo que é muito maior do que isso. Do que você ter inúmeras premiações no currículo, do que você ter um currículo riquíssimo. Eu acho que eu tenho uma consideração muito grande pelas pessoas que adquiriram o meu trabalho. Então, é uma obrigação que eu tenho. Porque não só dos clientes que eu vou ter daqui para frente, mas dos clientes que acreditaram no meu trabalho há 5, há 10, há 15 anos e que adquiriram uma obra. Então, o respeito que eu tenho que ter com esse cliente para que esse trabalho que ele adquiriu seja cada vez mais valorizado com o tempo. E ele só vai ser valorizado se cada vez eu melhorar mais o meu trabalho. Mari, há uma confusão quando as pessoas te procuram, confundindo a Mari Bueno, artista, com uma arquiteta, não? Poucas vezes. Às vezes as pessoas, eu percebo muito assim na galeria, que elas querem conversar comigo para ter opinião sobre a obra,
né? Ai, puxa, eu queria uma obra para tal espaço. Então, assim, eu vejo que tem essa necessidade. Então, assim, claro, eu vou com o cliente, às vezes eu vou na casa dele, mas eu procuro não interferir aonde é o meu limite, entendeu? Porque, assim, eu posso opinar na questão do tipo da obra, a qualidade, a temática, por que eu fiz aquela obra, qual que é o fundamento, mas eu procuro não interferir no espaço, porque eu acho que isso realmente é da parte da arquiteta. Eu presenciei numa determinada ocasião, que nós vamos falar sobre isso, sobre as obras sacras suas, e a sociedade de Mato Grosso tem que vir a Sinop para conhecer. Eu diria que é uma das grandes partes turísticas de Sinop que ainda não estão sabendo explorar. Esse é o meu reconhecimento. E a gente, dentro de todo esse contexto, a gente não vê uma frequência, é falta de divulgação, Mari, você está pecando nesse ponto? Cláudia, olha só, eu acho que eu fiquei tão envolvida nesse tempo todo dentro da catedral, faz 5 anos que eu estou lá, que eu acho que minha preocupação, na verdade, ela direcionou muito mais para que eu conseguisse realizar aquele trabalho da melhor forma possível, né? Então, eu acho que, assim, não me preocupei ainda nessa questão de toda a divulgação. O marketing seu. Apesar que isso é um processo agora, que até em cima do projeto que nós estamos executando, que a gente tem toda uma obrigação perante ao MINC de divulgar todo esse trabalho. Então, agora ele sendo concluído, aí nós vamos começar toda essa divulgação. Qual que é a sua maior obra, Mari? Olha, eu considero a catedral. Esse eu considero um presente de Deus e considero a minha maior obra. E eu vi no dia que inaugurou uma delas, porque nós, pelo que a gente observa, tem outras a ser inaugurada ainda, né? E você contando a história, a cada obra sua tem uma história, Mari? Olha, tem. Tanto na questão da Amazônia, né, na temática amazônica, a gente tem todo um porquê que eu estou fazendo a obra. Agora, o encantamento da arte sacra é exatamente isso, porque a arte sacra ela não tem uma função decorativa. Ela tem uma função teológica, catequética, dentro do espaço sagrado, dentro do espaço litúrgico. Então, não é uma pintura pintar por pintar ou para ficar bonito. Então, ela tem, assim, toda uma questão de muito estudo, de muito planejamento, de muita leitura, para você poder criar uma arte que tenha um fundamento. E ela tem um objetivo dentro de uma igreja. Ela tem que ser um elemento litúrgico que vai auxiliar as pessoas que vão ao espaço sagrado ao encontro com o sagrado, a esse encontro com o mistério. Então, ela tem que levar a pessoa a isso. Então, a função da arte sacra não é a pessoa parar diante de uma obra e ficar ali. Ela tem uma função... Sentir algo. Isso, é o que a gente chama na arte sacra a função dela de transcender. De você estar diante de uma obra e ela te levar além dela. Você não ficar preso no material, mas ela te levar ao espiritual. Dá para você ensinar para mim e ensinar para Mato Grosso... Como é que faz para se admirar? Como é que se faz para ficar conhecendo uma obra? Porque obras você vê aí inúmeras. Como faz para admirar e avaliar se ela é boa ou não? Cláudia, essa é uma pergunta que muitas pessoas fazem, né? Porque às vezes as pessoas se sentem, às vezes até pequenas, assim, puxa, mas eu não entendo, como é que eu vou, né? Eu não sei se é uma obra boa, se não é. O que eu falo sempre é o seguinte... A função da arte ela é despertar a sensibilidade nas pessoas. Ela tem que mexer com você de alguma forma. Algumas obras, elas vão mexer com você mais e outras menos. Quais são os elementos que vão influenciar nisso? A sua vivência. O que é para você, a tua vida, o que você viveu, o que tem sentido para você. Então, o que tem numa obra, muitas vezes, vai te despertar mais ou menos. Mas é isso que é o importante. Então, é interessante você ler, lógico, quando você vai avaliar uma obra, você tem que ir lá buscar a história do pintor, como ele viveu, onde ele viveu, que época política, social que ele convivia, por que ele fez aquilo. Lógico, tem inúmeras coisas para você estudar. Mas diante de uma obra que talvez você não tenha esse tempo, você não é da área, simplesmente sinta. Simplesmente fique diante de uma obra e sinta ela. O que ela te transmite, o que ela te passa. Entendeu? Então, nesse sentido, sem se preocupar, puxa, eu entendo ou eu não entendo. Quanto tempo vai para me conhecer uma obra, Mari?
Puxa vida. É o que eu até comentei, né? É a questão de você se aprofundar. Claro. Né? Você tem que conhecer primeiro a vida do pintor, ou a vida do artista. Como... Na obra tem o amor à primeira vista, eu chego e já gosto, ou eu preciso olhar e deixar ela transcender a mim? Muitas vezes você precisa dar um tempo. Algumas obras vão te mexer de imediato. Elas vão te tocar, elas vão te chacoalhar, digamos assim. Algumas obras você precisa, entre aspas, namorar essa obra. E algumas, que já aconteceu isso muito comigo, você passa a ficar apaixonado pela obra quando você passa a estudar. O porquê que aconteceu aquela obra, por que ele fez aquilo. Aí você começa a vivenciar e estudar o momento do artista, você fala, puxa, que coisa maravilhosa. Eu confesso que aprendi. E acho que o Mato Grosso, na noite de hoje, também está aprendendo a avaliar e valorizar uma obra, e principalmente de um artista como você aqui em Mato Grosso. E depois do intervalo, Mari Bueno conta como a arte sacra entrou em sua vida profissional. Voltamos já. O programa Cláudio Alves, sem censura, volta já. Fique sabendo sem censura. A temática indígena está presente em boa parte das obras da artista plástica Mari Bueno, influenciada pelas cores quentes utilizadas por Cândido Portinari, pelos traços marcantes e inovadores de Picasso e por estudos e observações das etnias indígenas da região amazônica, ela criou seu próprio estilo.